trabalha, ganha dinheiro, no fim do mês não sabe para onde foi o dinheiro. Você já passou por isso? Já. Não tem quem não tenha passado por isso. O cara pode ser trilionário. Ele vai dizer, sim, pois é, cara, eu estou trabalhando para resolver esse problema. Ou eu ajudo pessoas a não ter esse problema. O que eu acabei de fazer? Fiz uma pergunta, a própria pessoa se diagnosticou, sou eu, me interessa, tenho curiosidade, e aí eu digo se eu trabalho para resolver esse problema. Quer ver outra pergunta? Perguntas. A pessoa pergunta, e aí o que você faz? Eu falo assim, cara, ainda bem que você perguntou. Você já parou para pensar que se a gente não fizer nada, como é que a gente vai se aposentar nesse país? É uma pergunta, sim ou não? É uma pergunta ou não é? Aí a pessoa, caraca, isso me deixa nervosa. Né? Eu nunca parei para pensar sobre isso. Pois é, eu estou estudando agora como resolver esse problema para mim e para as minhas famílias. Eu estou estudando agora como resolver esse problema para os brasileiros aqui nesse país. É uma maneira de simplesmente o quê? Pescar com a pergunta, sim ou não? E trazer a resposta. Eu disse qual é a solução? Eu falei previdência? Não, eu só trouxe uma pergunta que gerou interesse. Aí, se eu estou conversando com a Jack, ela falou agora, muito inteligente, obrigado, Jack. Mamãe também acha. Aí, eu estou conversando com a Jack. E aí, eu sei que ela trabalha numa empresa. O que eu sei de alguém que trabalha numa empresa? Eu sei que um funcionário nos Estados Unidos normalmente tem Roth IRA. 401k, 401k. Eu sei, porque eu já trabalhei em empresa corporativa. Eu tenho meu 401k. Eu sei que a empresa às vezes tem seguro, às vezes tem plano de benefício. Aí a Jack está conversando ali comigo, me contando que está no emprego novo dela e tal, tudo mais. Aí ela vira para mim e fala, e aí, o que você faz? Eu posso virar para a Jack e falar assim, Jack, como você sabe? Você sabe que na maioria das empresas aqui as pessoas têm 401k, não é? É. Você já parou para estudar o que tem dentro do teu 401k? Se ele realmente é o melhor caminho para a tua aposentadoria? A Jack vai dizer, não, nunca pensei nisso. Caramba, como assim? Pois é, eu estou ajudando pessoas, eu ajudo pessoas a revisar o 401k dela para ter certeza que elas estão fazendo a coisa certa, que é melhor para elas e não para a empresa delas. Pronto, o que eu fiz? Taquei uma pergunta, ela ficou curiosa, eu vou esclarecer aquela pergunta. E se eu pergunto sobre seguro? É uma boa pergunta, sim ou não? Aí eu venho para a Jack e falo isso. Aí ela fala, eu já tenho 401k. Agora ela me deu uma resposta. Eu falei, que legal, parabéns que você tem. Você sabe se o teu plano é protegido de quedas ou não? O que eu fiz agora? Uma pergunta a respeito de algo que ela disse que já tem, sim ou não? Ela sabe a resposta? Claro que não. 99% das pessoas não sabem o que tem no 401k. Ela vai dizer, não, eu acho que é protegido. Você tem certeza que é protegido? Você já leu o contrato? Não. Pois é, eu ajudo pessoas a ler o contrato. Se você me mandar o contrato, se eu me disponibilizar, olha, lembra o você faz, eu posso perguntar mais. Se eu disponibilizar meia hora para revisar o teu contrato, você manda uma cópia para mim? Agora eu ajudei ela, o que eu fiz? Já estou gerando negócio, sim ou não? O que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com perguntas e não com afirmativas. Vocês estão entendendo o que eu estou trazendo, galera? Perguntas e não afirmativas. Nada. Quando você está com alguém que a pessoa te pergunta do trabalho, você já tem que ter na ponta da língua a pergunta de volta. Que bom que você me perguntou isso. Você já parou para pensar como a maioria das pessoas aqui nos Estados Unidos trabalha e no fim do mês não vê o dinheiro? Não tem quem nunca passou por isso. A pessoa já, nossa, isso, meu Deus, isso acontece comigo todo dia. Pois é, eu ajudo pessoas a ter dinheiro sobrando todo mês. Pronto. Como é que você faz isso? Que legal que você me perguntou. Essa quinta-feira tem um webinário. Se eu conseguir te registrar, você participa? Ó o peixe, já está na linha, sim ou não? O que eu fiz? Eu tentei explicar para ela o que eu faço? Não. Eu perguntei para ela algo para diagnosticar, um diagnóstico a alto level, não é detalhado, um diagnóstico bem alto, sobre um problema que talvez ela tenha.
Outra maneira de fazer a mesma pergunta, estou repetindo aqui para vocês pegarem a ideia, tá? O que você faz? Cara, você já parou para pensar que a gente trabalha nesse país, mas ninguém sabe direito como é que a gente vai se aposentar? O que eu fiz? Perguntei um diagnóstico sobre aposentadoria, sim ou não? Falei que eu trabalho com aposentadoria? Não. Com certeza essa pessoa tem esse medo escondido ali no fundo da cabeça, sim ou não? Ela vai dizer, caraca, é mesmo, nunca parei de pensar sobre isso. Pois é, eu ajudo pessoas a resolver esse problema. Pois é, eu ajudo pessoas a ter um plano para viver de renda garantido. Como é isso? É aluguel? Não, melhor do que aluguel. Agora já era. Agora a roda foi embora, sim ou não? E se a pessoa fala, pois é, eu sei, por isso que eu estou investindo em aluguel. Eu falei, você está alugando propriedades para viver de renda? É. Eu falei, sabia que tem um plano que você pode ter uma renda garantida, melhor do que aluguel e ainda livre de imposto? Mais uma pergunta. O teu plano de aluguel é garantido? Como assim garantido? Os caras eles vão ser obrigados a pagar aluguel todo mês? Claro que não, eu sei que não. Mas ele vai dizer não. Quando tiver vazio, fica vazio. Como é que você vai fazer? Olha mais uma pergunta, o cara que vive de imóveis. Eu viro e falo assim, como é que você vai fazer quando tiver uns 3, 4 imóveis vazios, sem alugar? Acabei de trazer o medo, sim ou não? Estou diagnosticando o problema. Como é que você vai fazer se o governo aumentar os impostos na renda do aluguel? Acabei de diagnosticar outro problema. É só pergunta de diagnóstico. O que eu fiz quando eu li esse livro? Eu peguei categorias. Aposentadoria. Pergunta, 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 pergunta. Escrevi umas 20 perguntas que eu podia fazer para alguém a respeito de aposentadoria. O cara falava para mim, eu já tenho meu plano de aposentadoria. É mesmo? É um Roth IRA ou é um 401k? Ai, não lembro bem, eu acho que é um 401k. É mesmo? Você sabe se ele é tributável ou livre de imposto na hora que você resgata? Não, nunca parei para pensar. Você sabe se ele tem risco ou ele é livre de risco? Se o mercado cair, você sabe quanto você pode perder? Não, nunca parei para pensar, nunca parei para pensar, nunca parei pra... Caraca, cara, se eu passar meia hora revisando o teu contrato e te ajudar a responder e te dar clareza sobre isso, você teria interesse? Tenho. Como é que eu faço? Vou marcar uma hora para a gente conversar, não agora no café, mas depois. Bora agora comer um bolo. Aí come o bolo. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou gerando negócios sem falar muito do negócio, sem bater de cara e tentar vender o peixe, mas tentar pescar a pessoa naquilo que pode ser de interesse dela. Deixa eu dar mais um exemplo aqui para vocês. Então, já dei o exemplo. Exemplo de seguro de vida com benefício em vida. Esse era o mais fatal. A pessoa chega para mim e fala, o que você faz? E aí eu viro para ela e falo, cara, você já parou para pensar que se amanhã a gente tiver um câncer, um derrame, um ataque do coração, de onde vai vir o dinheiro? Se a gente não puder trabalhar por causa de uma doença grave, por onde que vai vir dinheiro? A pessoa já fica nervosa, sim ou não? Pois é, eu ajudo pessoas a resolver esse problema. Com o quê? Eu já tenho seguro de vida. Eu falo, com benefício em vida. É seguro de vida? Eu já tenho. Você já tem um seguro de vida? Você sabe se o teu seguro é permanente ou vitalício? Como assim? Tem uns seguros que acabam em 10 anos, tem outros que é para a vida toda. Eu acho que me falaram que o meu é para sempre. Você tem certeza? Não, não sei. Você já leu aquele contrato? Não. Você sabe se ele tem garantia para receber caso tenha uma doença? O cara me disse que sim. Quais doenças estão lá no contrato? Derrame, ataque do coração ou só doença terminal? Não, não sei. Se eu passar meia hora para revisar o teu contrato e esclarecer essas dúvidas para você, você teria interesse? Sem compromisso nenhum, só quero ver o que você tem. Minha especialidade é revisar os contratos dos clientes. Não. Eu simplesmente criei o hábito de não responder o que eu faço, mas pensar numa pergunta que gerasse curiosidade para esclarecer baseado na curiosidade da pessoa, porque agora é uma conversa e não é uma venda. Você está entendendo a diferença? Se eu simplesmente empurrar para você o que eu faço, você vai decidir se quer ou não quer. Mas se eu gerar primeiro aquela curiosidade que o cara diz eu já quero, agora eu posso falar o que eu quiser sobre o que eu faço, porque a pessoa já quer. Ela já tem a curiosidade, ela já tem o medo, ela já se relacionou comigo a respeito daquele tópico. Então, qual é o próximo passo depois do café? É você ter essa lista de questões pré-configuradas na tua mente, para que você não fique gaguejando na hora que alguém te pergunta o que é que você faz.
Se você tem mais tempo, que talvez foi o caso do Elton, aí você faz os napkin presentations, que é o que a gente pode falar semana que vem. Mas hoje, para quem está começando, ou até mesmo para quem já tem experiência na carreira, eu garanto para você que se você otimizar essas conversas com perguntas inteligentes, pré-programadas, você vai ter muito melhores resultados nas conversas. E aí você tem que saber ter uma série na tua gaveta mental, vários compartimentos para perguntas de acordo com a pessoa que você está falando. É inteligência, sim ou não? Se eu estou falando com o executivo, deixa eu te dar um exemplo. Semana retrasada eu estava com o executivo e o cara já imediatamente me dismiss, porque eu fiz o erro. Eu falei, eu sou consultor financeiro. Aí ele, pronto. A maioria desses consultores financeiros só querem saber de coisa muito básica. Eu sou no nível muito avançado, meus negócios, eu faço investimentos em imóveis, eu compro os imóveis, eu alugo os imóveis, faço isso, faço aquilo. Já tive uns 5 consultores financeiros, toda hora eles querem vir lá em casa, vir no meu escritório, tentam me vender seguro. Falei, realmente, cara, essa galera não sabe nada. Já logo, vou discutir com o cara, vou dizer que ele tem que me ouvir? Não. Falei, realmente, essa galera não sabe nada. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Você compra os imóveis com o teu próprio dinheiro ou você alavanca dos teus planos? Aí ele, como assim? Eu compro com o meu cash. Eu falei, por quê? Como assim, por quê? Eu falei, por que você compra com o teu cash? Porque eu tiro do banco. Eu falei, você sabia que a maioria dos caras ricos nos Estados Unidos não usam o dinheiro deles, eles usam alavancagem? Não, na verdade ele não falou não, ele falou, já ouvi sobre isso, mas eu nunca achei alguém que me explicasse. Eu falei, porque você ainda não encontrou com o consultor certo. Aí eu disse para ele, eu não atendo mais cliente, eu estou há 10 anos trabalhando com isso, eu não atendo mais cliente, mas deixa eu te dar uma palhinha. O que eu posso fazer para os meus clientes é colocar o dinheiro deles num plano que rende e eles alavancarem esse dinheiro para comprar os imóveis. Caraca, eu já estudei sobre isso, mas o cara que me apresentou não me apresentou legal, não me mostrou direito. Eu falei, os caras querem entender. A maioria dessa galera nem sabe. Eu demorei 3 anos para entender o que era isso. O que eu fiz? Eu perguntei algo que eu sabia que talvez causasse interesse nele e dali começou um diálogo. Mas eu perguntei, eu não vendi o peixe. Eu não falei para ele na cara o que eu faço. Eu, como já estou fazendo isso há 10 anos, eu tenho na minha mente as gavetinhas. E eu sou muito sistemático, é como se fosse uma gavetinha mesmo. Eu faço, pego aquela gaveta, esse aqui é investidor. Vou trazer essas perguntas para ele. Esse aqui, eu vou falar sobre trust. Esse aqui está no básico, vou falar sobre trabalho não tem dinheiro. E aí, cada conversa, você direciona. Eu não estou tentando discriminar ninguém, nem falar ruim, nem positivo. Só que você tem que ser inteligente para saber com quem você está falando. Pela conversa, esse aqui trabalha no escritório. Esse aqui trabalha no hospital. Esse aqui é autônomo. O que eu pergunto para um autônomo? O que eu pergunto para um empresário? O que eu pergunto para o cara que está trabalhando ali na construção? O que eu pergunto por tipo de pessoa? E não a mesma pergunta para todo mundo. Se você quer pescar barracu, você pesca de um jeito. Se você quer pescar pirarucu, você pesca de outro jeito. Se você quer pescar pescado, você quer pescar... Depende do peixe, você tem a isca certa, você está entendendo? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou quebrar em grupos e a gente vai praticar o que eu acabei de te explicar. Eu quero que você pense em perguntas um com os outros para que vocês pratiquem. Então, vamos fazer uns 5 minutinhos?